Bom, exemplo de convecção natural. Bom, esse aqui é o exemplo 2.1 da apostila, tá? Vou passar a apostila para vocês também. Então, uma placa vertical com temperatura TS igual a 150 graus Celsius, cujo comprimento L vale 40 centímetros e a largura da placa B vale 65 centímetros, conforme a figura ao lado. Temperatura do ar vale 30 graus Celsius. Para o ar quiescente, né, que é o caso do ar parado, determine, letra A, o número de Grashof, B, o número de Rayleigh e C, o tipo de escoamento, se é laminar ou turbulento. E D, o valor do número de Grashof e da espessura da camada limite em milímetros para x igual a 0, 10, 20, 30 e 40 centímetros aí do início. Então, a placa aqui está aquecida, tá ok? A 150 graus Celsius e o ar aqui fora está a 30 graus Celsius. Muito bem. Então, tem aqui também, para o ar com velocidade igual a 4,5 metros por segundo, determine E, o número de Reynolds, que aqui vai ter velocidade, F, se o escoamento é laminar ou turbulento, e G, se o escoamento é forçado ou natural. Ok? Então são duas situações. Então, está aqui, aqui estão as temperaturas em Kelvin, tá? As propriedades do ar, tá? Lembrando que Mi vezes 10 a 7 é igual a 208,2. Tá? Então, Mi é igual a 208,2 vezes 10 a menos 7. Tá? Cuidado com isso na hora de olhar os valores nas tabelas, propriedade. Aqui, para 350 Kelvin. K vezes 10 ao cubo é igual a 30. Então, a condutividade K é igual a 30 vezes 10 a menos 3. Tá? Que fica 0,03. Mesma coisa, viscosidade cinemática. Oi. Boa noite. Desculpa a interrupção. O Bruno está tentando entrar. Tá. Só um momentinho. Eu vou dar um... Então, as propriedades são avaliadas na temperatura média, entre a temperatura da superfície e a temperatura da corrente livre. Tá? Então, a temperatura média é de 90 graus Celsius, que é 63 Kelvin. Aí a gente interpola os valores tabelados, ok? Então, tem aqui os valores da densidade, do calor específico, viscosidade dinâmica, condutividade térmica. Olha aí, a viscosidade dinâmica 203,9 vezes 10 a menos 7. Tá? Condutividade térmica 0,03099. Viscosidade cinemática 22,35 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Difusividade térmica, alfa, 32,06 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. E o número de Prandtl, 0,6976. Bom, letra A, o número de Grashof. Né? O número de Grashof ele é dado pela aceleração da gravidade, vezes o coeficiente de expansão volumétrica, vezes a diferença de temperatura, vezes o comprimento da placa vertical ao cubo, dividido pela viscosidade cinemática ao quadrado. Tá? Substituindo os valores, ok? O valor do número de Grashof vai ser 4,1550 vezes 10 elevado a 8. Bom? Então, é só substituir os valores. Lembra que eu falei, né? Se o TS for menor que o T infinito, sempre trabalha com a diferença positiva. Okay? Bom, B, o número de Rayleigh. Né? O número de Rayleigh é o número de Grashof vezes o número de Prandtl. Alguns exercícios mais para frente, a gente já vai calcular direto o número de Rayleigh. Tá? Que ao invés de dividir por Mi ao quadrado, a gente vai dividir por Ni vezes alfa. Ok? A gente não vai ficar... Não precisa toda hora calcular o Grashof e depois calcular o Rayleigh. Só nessa primeira situação que a gente está fazendo isso, nesse primeiro exercício, para vocês verem como que é. Depois nós vamos já direto. Então, o número de Rayleigh, só multiplicar o número de Grashof pelo número de Prandtl. Tranquilo, tá? Esse resultado dá 2,8985 vezes 10 a oitava. Ok? O tipo de escoamento, se é laminar ou turbulento. Então, para a placa vertical, lembre-se que esse cálculo aqui 10 a nona para a placa vertical, tá? Escoamento é laminar, pois o número de Rayleigh é menor do que 10 a nona, tá? Então, tranquilo. D. O valor do número de Grashof da espessura da camada limite em milímetros para x igual a 0, 10, 20, 30 e 40. Não é 40 metros não, tá? Esqueci de colocar aqui, é centímetro, tá? A gente aplica essa forma do Grashof para uma posição que a gente quer
e calcula a espessura da camada limite, né, para uma determinada posição X, e o Grashof está em função dessa posição X. Tá? Então é só aplicar essas fórmulas, não tem erro. É um detalhe, tá? Essa diferença de temperatura, tá? A diferença em si não tem problema calcular em Kelvin ou em graus Celsius, tá? Então a diferença em si não tem problema. Então, ó, substituindo aqueles valores lá, tá? Quando x é 0, o Grashof é 0 e a espessura é 0. Quando x vale 10, o Grashof vai dar esse valor aqui, 6,49, 22 vezes 10 a sexta. A espessura da camada limite é 16,81. Para x igual a 20, o Grashof dá 5,1937 vezes 10 a sétima e o valor da espessura da camada de limite 19,99 milímetros. Para 30 centímetros, 1,7529 vezes 10 a oitava é o valor do Grashof e a espessura da camada limite 22,12 milímetros. Para x igual a 40 centímetros, o número do Grashof dá 4,1550 vezes 10 a oitava e a espessura da camada limite 23,77, tá? Então, é só substituir as fórmulas. E lembrando, só vale para o caso do escoamento laminar, tá? Do regime laminar. Diferente em convecção forçada externa, que tem a camada limite para escoamento laminar ou totalmente turbulento. Aqui não, aqui só tem para o caso do laminar, tá? Não sei se já descobriram alguma fórmula, tá? Mas pelo que eu sei até agora, só tem para o caso do laminar. Bom, e aí para o ar com velocidade 4,5 metros por segundo, vamos supor que agora tem uma corrente de ar, tá? Aquele caso era com ar parado, quiescente, e agora a gente calcula o número de Reynolds, tá? Densidade vezes a velocidade vezes o comprimento da placa dividido pela viscosidade dinâmica, tá? Nós já temos as propriedades, o resultado dá 81.021. Tá? F, se o escoamento é laminar ou turbulento. Tá? É laminar porque, no caso do escoamento sobre uma placa plana, a transição vai ocorrer para número de Reynolds igual a 500.000. Então, acima de 500.000 é turbulento e abaixo de 500.000 é laminar. Beleza? Bom, letra G. Se o escoamento é forçado ou natural. Tá? Então, para a gente saber isso, né, no caso, a gente tem que comparar o número de Grashof pelo quadrado do número de Reynolds. Então, a gente pega o resultado lá do item A, tá? E divide pelo resultado do item que a gente calculou o número de Reynolds, né, ao quadrado. Esse resultado dá 0,06330. Tá? O resultado é muito menor que 1. Então, temos o caso de escoamento de convecção forçada. Tá? Então, nesse caso, para essa velocidade de 4,5 metros por segundo, não dá para falar que é convecção natural nem convecção mista, é forçada. Tá? Entenderam aí o exercício? Tá? Acho que esse é o último item, se não me falha a memória. Tá? E aí acabou.